Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 40. Foi o evangelho de domingo, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou: que quereis que eu vos faça? Disseram: concede-nos na tua glória sentarmos-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: podemos. Jesus replicou-lhes: do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Palavra da salvação. Que eu gostaria de conversar com vocês, que às vezes a gente escuta esse trecho, né? Fala: gente, eu nem sou filho de Zebedeu, né? Essa história não tem nada a ver comigo. Mas, na verdade, a pergunta que tem que ficar para nós é: podereis beber o cálice? O que significa isso? Quando Jesus fala do cálice, esse cálice não é um símbolo nem de vitória, nem de morte. É um símbolo de vida, cheio de alegria e de tristeza, mas que, bem vivido, é um caminho nosso, de salvação. A nossa pergunta é: será que somos capazes de aceitar a cada dia as alegrias e as tristezas que a vida nos traz? Será que somos capazes de viver isso como precisa ser vivido? Quando Tiago e João responderam isso, eles não tinham noção do que eles estavam respondendo. Porque às vezes, um primeiro momento, é simples falar: você pode beber o cálice? Fala: posso. Mas para beber o cálice, eu preciso segurá-lo, elevá-lo e bebê-lo. São 3 movimentos que a gente precisa compreender isso. Então, Tiago e João não tinham noção de quem era Jesus. Eles ainda não tinham noção que o líder deles seria morto, era colocado numa cruz. Eles não tinham essa dimensão. Eles ainda não tinham imaginado que o líder deles acabaria assim, não é? A ilusão que eles tinham era que caminhariam com Jesus, mas que teriam uma recompensa. Quando em Mateus a mãe deles fala com Jesus, ela fala: ordena que um filho meu senta à direita e à esquerda. Então eu quero uma recompensa concreta. Nós queremos poder, dinheiro, fama e sucesso. É isso que nós queremos. O que eles imaginavam? Que quando Jesus assumisse o reino, ele ia julgar os romanos para lá. Jesus assumiria o reinado, estabeleceria um grupo dele de ministros, e cada um assumiria um cargo, e eles teriam total sucesso. Vocês imaginem quando Jesus falou: vocês podem fazer isso? Podemos, ó. Aí vocês imaginam quando eles começaram a caminhar com Jesus e começaram a perceber que o reino não era bem isso. Quando é que eles podiam imaginar que eles iam ter que viver daquele sim? Quantos sims? Quantos sims seriam dados? Não é fácil. Vocês imaginam o desafio que eles foram compreendendo, porque independente deles quererem isso, o homem Jesus havia seduzido o coração deles. Que diante de Jesus, eles tinham vivido coisas que nunca mais eles iriam viver. Viveram uma liberdade interior, viveram e viram um amor, um cuidado, né? Tudo que Jesus fez com cada pessoa, toda a forma de Jesus conduzir tudo, aquilo havia seduzido o coração deles. Havia seduzido. Mas eles já tinham ouvido falar, mas não tinham vivido o que Jesus disse, que uma coisa é ser servo, outra coisa é ser senhor.
Você tem que ser o servo e não o mestre. Você tem que lutar para ser o último e não o primeiro. Vocês imaginem o que é viver isso na prática. Uma coisa é ouvir, outra coisa é viver. Imagina quando eles foram entendendo o que significava essas coisas que Jesus falou. Que eu vou andar com ele, mas a recompensa é nenhuma. Então, vivendo no mundo onde vivemos, onde tudo que eu faço, o propósito tem que estar ali imediata, resposta imediata. Quando Jesus faz essa proposta, faz proposta para nós e fala: podeis beber o cálice? Podeis de verdade pegar a sua vida nas suas mãos e assumi-la? E entender que a sua vida é uma vida bem-aventurada, desejada, querida, sonhada, com um propósito. Que a nossa vida é um emaranhado tanto de alegria quanto de tristezas, frustrações, decepções. Mas vamos poder viver isso sob a ótica de Deus. É um caminho? Que poder assumir a nossa vida e falar: essa é a minha vida, esse é o meu propósito, isso que está marcado é para mim viver. Eu não posso viver a vida do outro, eu tenho que viver a minha vida. Então não tem que ter olhar estrábico, eu tenho que assumir a minha vida e vivê-la de verdade, naquilo que eu creio, baseado nele. Não é uma opção fácil. Essa proposta que Jesus faz para nós, ela é um salto absurdo. É um salto espiritual muito grande, porque caminhar com Jesus, beber esse cálice, né, ele não nos dá garantia de absolutamente nada. Nós vivemos num mundo que a gente quer garantia absoluta de tudo. Eu quero ter previsão acertada do futuro, eu quero ver, andar com Jesus é ter a vida virada do avesso, é ter garantia zero do que vai acontecer, porque a gente tem que aprender a viver o abandono incondicional. Uma confiança ilimitada em Deus nosso Pai. Por isso é tão difícil beber esse cálice, porque a gente quer garantias, a gente quer um papel passado. Fala: Jesus, eu vou fazer essas coisas para você, mas só vai me dar. Não é isso? Então, por isso essa pergunta mexe tanto conosco, né? Podeis assumir a sua vida? Podeis assumir que no meio do seu sofrimento, que quando você está sendo esmagado igual uva, você ainda não tem dimensão do vinho que você está sendo transformado. Você não vai fazer da vida do outro, porque você está vivendo uma dor, uma outra dor. Será que somos capazes disso? Nós podemos ver quando Jesus estava sofrendo lá no Monte das Oliveiras, e Tiago e João estavam lá, claro que não deram conta porque dormiram. E quando Jesus, no meio da tristeza, é consolado por um anjo, né? Está lá em Lucas. Isso é tão interessante para a gente começar a compreender essas coisas da dor, né? Quando Jesus levanta, porque ele percebe os passos que o pessoal está chegando, Jesus chega diante deles, eles falam, Jesus pergunta: a quem procurais? Eles falam: Jesus de Nazaré. Ele fala: sou eu. A turma cai, não é? E Pedro, quando eles vão em cima de Jesus, Pedro pega uma espada e corta a orelha de Malco. Malco era mais ou menos um diácono, ele trabalhava para Caifás, e o sonho de Malco era ser um sumo sacerdote, era substituir Caifás. Mas está escrito no livro do Levítico, que para ser um sumo sacerdote, você não podia ter nenhum defeito físico, e ele tinha que ser ungido. Então era ungido a ponta do dedo polegar direito, o polegar do pé, dedo da mão direita e a orelha direita. Aí vem Pedro e corta a orelha de Malco. Desespero de Malco, porque ele não cortou no orelha, ele cortou todos os sonhos da vida de Malco. Malco não poderia mais nem servir ao templo, ele teria que ser um indigente. Vocês imaginam, Jesus vivia naquele momento a maior dor da vida dele, de angústia. Ele não fez da dor dele a dor do outro. Ele pegou a orelha de Malco, pôs no lugar e mandou Pedro guardar a espada. Devolveu ao Malco o direito dele de sonhar. Devolveu a ele tudo, né? Devolveu o sonho, devolveu a vida de Malco. Aí eu fico pensando, às vezes, na nossa dor, né? Quando a dor nos pega de jeito,
o sofrimento chega. Até a gente conseguir entender no sofrimento a grandeza de Deus. E a partir do momento que eu vejo a grandeza, eu vejo a presença dEle na nossa vida, a gente não vai se sentir só. Mas é um caminho. Por isso que beber esse cálice é tão difícil. Por isso que assumir essa vida junto com Ele é tão difícil. Por isso que isso é um caminho de disciplina dura. Porque eu tenho que responder isso todos os dias. Vocês imaginam que, assim como os discípulos tiveram que fazer tantas viagens, sofreram tanto martírio, nós vivemos hoje alguns martírios brancos. E nós temos que, o dia inteiro, fazer escolhas, e que eu tenho que viver e avaliar se essa escolha pertence ou não a Deus. Então eu posso realmente beber esse cálice, eu posso pegar a minha vida com jeito e falar, essa é a vida sonhada. Eu posso erguer a minha vida em direção a Deus e ao outro e falar, nós caminhamos juntos, hoje você me ajuda, hoje eu te ajudo. Caminharmos em comunidade, criarmos uma comunidade de amor, porque foi isso que Ele fez na cruz. Porque quando Jesus bebeu o cálice até o fim, Ele nos devolveu o sonho do céu. Deus nos reconectou a Deus e nos reconectou uns aos outros. Então Ele criou uma comunidade de amor. E como que é difícil para nós viver essa comunidade de amor. Que luta é para nós vivermos isso. Então podeis viver? Será que vocês estão querendo andar comigo somente para ter uma recompensa? Somente para ter um brilho, para ter um sucesso, para ter um momento de glória? Caminhar com Deus é chão batido. Ninguém vê, a não ser Ele. São opções de uma vida sem brilho, mas é a opção de uma vida que o dia inteiro eu faço opção por Ele, pelo irmão, por causa dEle. A gente aprende a viver um amor. Então quando a gente vai beber esse cálice até o fim, isso é uma atitude de vida, baseado na confiança, baseado na esperança e baseado numa entrega incondicional. Não é brincadeira. Então quando Jesus viveu esse cálice até o fim, que Ele bebeu até o fim, Ele fez e nos ensinou uma entrega incondicional ao Pai. Então essa intimidade que Ele vive com o Pai de amor, de confiança, é a mesma que Ele quer nos ensinar. Então quando Ele nos propõe isso, Ele fala, você quer viver uma vida aonde você não tem garantia de nada a não ser o meu amor? Você dá conta de viver isso? Quando é uma vida de entrega, de confiança incondicional. Por isso que é um processo. Por isso que o nosso processo de conversão ele é lento. Porque nós demoramos demais a trabalhar tudo isso em nós. Viver uma vida onde eu faço opção por Deus e creio num amor incondicional. Então, para eu poder viver essa vida, eu tenho que estar com os meus pés centrados, enraizados naquilo que eu sou. E o que que eu sou? O que que você é? Filho de Deus. Então, Senhor, como é que eu vivo essa vida, sabendo que eu sou filha do Altíssimo? Qualquer filho não, um filho amado. Eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Então, por isso, eu posso viver na certeza de que eu serei cuidada. Eu posso me entregar, eu posso me abandonar, porque Deus irá cuidar de mim e vai me dar, sabe, de tudo que eu preciso e dará tudo que eu necessito na hora certa. Confia bastante para isso? Claro que não. É um desafio. É um desafio. Então por isso que essa proposta é um salto espiritual que eles não tinham dimensão. O que eles respondiam? Eles falaram, claro que podemos. Eu falo, claro que eu não posso. Claro que eu não posso, Senhor. Porque eu ainda preciso de garantia, eu ainda falo, Senhor, você vai fazer mesmo direitinho? Eu vou pular aqui, mas o senhor vai me segurar, eu posso cair. O senhor vai fazer isso? Você acha que a gente faz igual criança, que você está aqui em cima do altar, você fala, pula, ela não pensa, ela pula. Nós precisamos de garantia, mas se eu fizer isso, será que? Nós temos dúvida básica se eu rezo, Deus escuta. Estou falando mentira? Não. Eu entrego as coisas para Ele, fico desesperado, em poucos segundos falo, Ele não escutou, Ele não vai fazer, então eu mesmo faço. Eu acabo de falar com Ele, eu mesmo tomo atitude, faço errado. Como é difícil viver o silêncio diante dEle. Como é difícil viver a entrega.
Como é difícil viver nessa ação nossa de falar, eu creio, eu sou filha, eu sei que não serei abandonada, que Ele cuide de mim. E ter uma vida de coerência com isso. Não é uma brincadeira, porque ela exige de nós, que eu sempre digo para vocês, nós temos que ter disciplina. Nossa disciplina de oração, gente, ela é fundamental, para que a gente dê conta de falar, Senhor, eu quero viver uma vida espiritual. Viver vida espiritual é viver com e no Espírito Santo de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro Espírito para vocês viverem, não, é nesse. É no Espírito Santo de Deus, é só Ele que pode nos conduzir, é só Ele que pode nos orientar, é só Ele que pode nos dar coragem, audácia, para viver de verdade como filho do Altíssimo. Eu sempre falo com vocês, que o maior desafio da nossa vida, é viver uma vida, ser filho do Altíssimo. Não tem um desafio tão grande quanto esse, ter um comportamento que revela que somos filhos dEle, viver nesse abandono, nessa entrega radical, de falar, Ele é meu Pai, e Ele fará. Não, se eu não tiver um monte de segurança na conta bancária, no nome, nas pessoas importantes e famosas, isso serve para quê mesmo? Para nada. Se a gente não tivesse a consciência de que todos somos filhos, então quando a gente tem consciência de que a gente é filho dEle, a gente é capaz de beber, de permitir que a nossa vida, como desses discípulos, sejam consumidos até o fim, e de viver uma vida de coerência com Ele até na hora da nossa morte. Hoje é dia de João Paulo II, aos 25 anos de idade, ele se tornou padre, aos 38, se não me engano, bispo, aos 58, papa, o maior pontificado até hoje da história, e teve que viver uma vida de entrega absoluta, de confiança absoluta. Quando vocês leem a história, né, a biografia dele, ele fala que às vezes ele ia dormir com tantos problemas que ele falava, não precisa se preocupar, amanhã eu vou contar tudo para o Papa. Aí de repente ele lembrava e falava assim, opa, o Papa sou eu. Amanhã eu conto para o Papa, aí era ele mesmo. Ele ia tantas vezes fazer adoração, já contei isso para vocês, que eles trocaram o piso do Vaticano, da capela, porque eles achavam que ele ia ter uma pneumonia, que ele ficava deitado em forma de cruz. Ele ia pelo menos 3 vezes ao dia prostrar diante dele, em confiança absoluta, em entrega absoluta. E o quanto isso, quanto que a gente vive uma fé ainda tão fraca, né? Eu acho que vocês nunca pensaram que essa pergunta de Jesus, podeis viver o cálice, podeis beber, é pergunta para cada um de nós. Você pode viver uma vida de entrega para mim, viver por mim, para mim. É aquilo que a gente reza hoje, quando a gente reza a oração, a Sagrada Face, que eu possa viver somente convosco, por vós, em vós, para vós. Que distância existe até a gente dar conta de cumprir isso? Ter os mesmos sentimentos dele, os mesmos desejos dele, e viver somente para cumprir a vontade dele. Ou luta, porque na verdade nós queremos muitas vezes ter Deus para usar de Deus, às vezes para o prestígio, às vezes para a fama, e às vezes para que Ele faça aquilo que eu quero, não fará. Então, o desafio de hoje ele é grande, mas hoje nós vamos pedir a Jesus a graça de viver no Espírito Santo e com o Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir em todas as ações da nossa vida, para que todos os dias da nossa vida a gente possa pensar em quantos sims nós temos que dizer, e que a gente possa continuar a cada dia podendo responder sim a essa pergunta que Ele nos diz: podeis beber o cálice? Que Deus nos dê a graça de pensar com profundidade na nossa vida hoje, de como que nós estamos vivendo a nossa vida, com que propósito nós estamos vivendo a nossa vida, para onde queremos, aonde queremos chegar, que a gente possa colocar a nossa vida a serviço dele e do outro, porque nenhum de nós se salva sozinho, mas que a gente possa chegar juntos na casa do Pai, que Ele possa trabalhar em nós essa coragem de cada momento da nossa vida dizer sim a Ele. Qual recompensa você vai ter? Não é essa preocupação, não é essa, não tem que fazer isso para receber aquilo, é sem preocupar, é simplesmente se entregar àquele que
por amor me fez, por amor me criou, por amor cuida e por amor espera cada um de nós. Deus espera por nós. Então o caminho que nós estamos fazendo aqui é um caminho de opção diária, e que a gente possa lembrar dessa frase essa semana: podeis beber deste cálice. Que por intercessão de Nossa Senhora, a gente tenha coragem a cada dia de dizer a Ele: sim, Senhor, me ajuda a viver como esses discípulos viveram, uma total entrega à vossa santíssima vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.